E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre os sinais do fim dos tempos e ver o que a Bíblia nos diz sobre isso? Hoje nós vamos especular um pouquinho a respeito desse tema, tá bom? Espero que todos vocês gostem e vamos para o vídeo. A Bíblia nos fala sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do nosso Senhor Jesus. Durante seu ministério terreno, o próprio Senhor Jesus indicou os sinais que precederão a sua vinda e a consumação dos séculos. E esses sinais são a pregação do Evangelho, as perseguições, o surgimento de falsos profetas, os desastres naturais, as pestes e as guerras. A Bíblia Sagrada, ela diz que o surgimento dos falsos cristos e dos falsos profetas seria um dos sinais do fim dos tempos e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, elas se levantariam com o objetivo de enganar muita gente. Elas fariam grandes sinais e prodígios que serão tão convincentes que, se possível, pessoal, eles enganariam até mesmo os escolhidos. Mas nosso consolo é que isso não é possível. Os falsos profetas e os falsos cristos não são capazes de enganar os verdadeiros salvos em Jesus Cristo. Isso porque a Bíblia diz que os redimidos são preservados pelo próprio Deus. Ele é quem mantém o seu povo firme. O aparecimento de falsos cristos e de falsos profetas está diretamente ligado à apostasia. Os termos originais gregos utilizados no Novo Testamento para descrever a apostasia transmitem a ideia de um abandono de forma consciente da fé. De modo, pessoal, que ocorre uma rejeição à verdade das Escrituras. Esse comportamento reflete em um estado de rebelião e revolta contra o próprio Deus. Todo falso profeta, os falsos mestres, o falso Cristo é um apóstata. Essas pessoas conhecem a verdade da palavra de Deus a ponto de negá-la e por fim distorcê-la, originando um evangelho falso e semeando doutrinas de demônios entre as pessoas. O apóstolo Paulo escreve dizendo que uma grande apostasia será um dos sinais do fim dos tempos e da volta do nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele avisou que haveria de vir quando o evangelho fosse pregado a toda parte do mundo. Atualmente existem missionários pregando o evangelho em todas as nações do planeta, e a nossa internet também ajuda bastante nisso, né? Espalhar a palavra. Esse é um dos sinais que está se cumprindo. Mas, se por um lado Jesus disse que o evangelho seria pregado para todas as nações, por outro lado, ele também disse que a igreja seria duramente perseguida. Essa perseguição também é um sinal do fim dos tempos e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os seguidores de Cristo são perseguidos desde o século I. O cristianismo é a religião que produziu a maior quantidade de mártires da história da humanidade. Mas, pelo alerta do Senhor Jesus, é possível entender que nos últimos dias essas perseguições elas seriam intensificadas. Vale lembrar que também não existe apenas perseguição física, mas também perseguição moral. Enquanto em algumas partes do mundo, como nós vemos aí, muitos cristãos são torturados, e levados à morte, perseguidos, pelo seu próprio país. Em outras partes do mundo, os cristãos são perseguidos moralmente. De forma geral, essas perseguições apontam para o fim dos tempos e a volta de Jesus. Em alguns sentidos, todos os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição ao longo de suas vidas. Sempre foi assim. O final dos tempos também será anunciado pela ocorrência intensificada de desastres naturais e calamidades, tais como terremotos, fomes, pestilências e coisas espantosas. A história dos últimos 2000 anos comprova que cada vez mais os desastres naturais estão se intensificando. Além disso, apesar de todo o avanço tecnológico e científico, a humanidade não consegue vencer a fome e as pestes. De fato, o homem nunca poderá resolver tais problemas, pois eles são sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Além dos desastres naturais e das calamidades humanas, a Bíblia diz que os conflitos e as guerras no mundo afora também serviriam como sinais da volta de Jesus Cristo e do fim dos tempos. O próprio Senhor disse também que haverá grandes sinais nos céus.
O texto bíblico, na verdade, ele não explica exatamente a natureza desses sinais. Alguns estudiosos acreditam que tais sinais sejam relacionados possivelmente aos próprios desastres naturais, e outros defendem que os grandes sinais do céu referem-se especialmente ao momento da volta de Cristo. Seja como for, Jesus disse que no dia da sua vinda haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, nessa ocasião aparecerá um sinal do Filho do Homem, e esse sinal será o próprio Cristo vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Sem dúvida, o sermão escatológico de Jesus Cristo revelado, registrado nos evangelhos sinóticos, é o texto bíblico que apresenta de forma mais detalhada os sinais da volta de Jesus e do fim dos tempos. Mas apesar de Jesus fornecer informações importantíssimas sobre a sua volta e indicar quais são os sinais do fim dos tempos, ele não revelou uma data específica para esse dia, para o fim. Portanto, nós devemos interpretar os sinais da volta de Jesus exatamente de acordo, com o seu propósito. Primeiro lugar, precisamos entender que eles não devem servir como base para a criação de teorias fantasiosas. Não há nada em oculto ou enigmático em relação aos sinais do fim dos tempos. Tudo o que tinha que ser revelado nesse sentido já foi revelado e está registrado nas Escrituras. Consequentemente, em segundo lugar, esses sinais nos permitem especular sobre quando será a volta de Jesus. Infelizmente, cada desastre natural, cada guerra e até cada eclipse, muitas pessoas se empenham em tentar determinar algo que somente pertence a Deus. Essas pessoas falham em entender o verdadeiro significado dos sinais do fim dos tempos. Não tem como, pessoal. Esses sinais simplesmente servem de alerta e mostram com clareza tudo o que foi anunciado na palavra de Deus e como está se cumprindo. Os sinais do fim dos tempos apontam para a realidade inevitável e inadiável do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos perceber como, com as pandemias, com as guerras, com o aumento dos problemas naturais, no caso terremotos, furacões também estão acontecendo, chuvas, os climas estão endoidando. Então, pessoal, são sinais. Isso tudo já foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. Esses sinais reforçam a necessidade de nós voltarmos para Deus o mais rápido possível, enquanto há tempo. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, que nós devemos fazer a nossa parte e esquecer tudo o que passou e viver a palavra de Deus, viver para Deus e por Deus. Tudo que fizermos deve ser nesse sentido, porque não podemos ser pegados de surpresa, pessoal? Alguém quer ser pego de surpresa, desprevenido? Nós temos que andar atentos, como as virgens prudentes, que guardou o seu incenso, e quando o noivo chegou, elas estavam prontas. Não é mesmo? Então, pessoal, por agora é isso. Estou ficando por aqui e espero que esse vídeo tenha agregado para vocês o conhecimento necessário para que vocês possam entender que nós necessitamos de Deus e temos que fazer tudo para andar segundo os seus estatutos e os seus mandamentos. Amém? Pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.